Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Luézes Isoton, e ao meu lado Elizabeth Cândido, que é treinadora comportamental. Olha que coisa boa para esse início de ano, hein, meu povo? Você vai conhecê-la logo depois da vinheta. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, vou conversar com a Elizabeth Cândido. Você vai entender como que os nossos comportamentos podem interferir na nossa vida e agora, principalmente, num período tão propício para pensar lá na frente. Fala para o pessoal, Elizabeth, quem é você? Então, meu nome é Elizabeth Cândido, eu sou treinadora comportamental e trabalho nessa área há aproximadamente um ano que eu fiz uma transição de carreira, né? E estou muito feliz de estar aqui com você. Gratidão. Meu Deus, eu que agradeço. Gente, primeiro, Elizabeth tem um grupo de mulheres aqui em Vila Valério, chamado Mulheres Prósperas, e realmente ela trabalha essa prosperidade, isso é muito bom. E o seu trabalho é voltado para mulheres também, né? Me fala um pouquinho como que esse seu lado de treinadora comportamental pode ajudar as mulheres. Então, esse trabalho, né, como é comportamental, ele vem trazer muita diferença na nossa vida, principalmente nos nossos comportamentos, porque eu vivi esse processo, né, de estar numa transformação. Então, eu vejo que isso faz muita diferença na nossa vida. E esse trabalho com mulheres é levar aquilo que eu tenho vivido, né, que eu tenho tido muitos resultados, tanto dentro da minha família, né, como no meu trabalho. Isso tem sido muito bom para mim. E é interessante porque a gente precisa trazer a consciência das pessoas como é importante a gente cuidar, a gente saber cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, não é isso, Elizabeth? Sim, é muito importante. É o autoconhecimento. Eu falo assim que existe uma Elizabeth antes do autoconhecimento e depois do autoconhecimento. Isso traz muita liberdade para a gente se conhecer, para a gente entender as nossas habilidades, os nossos talentos e até mesmo entender os comportamentos que a gente precisa melhorar, né, as nossas sombras. Então isso traz um grande aprendizado para a nossa vida, tanto como pessoal, tanto como profissional, né? Um crescimento. E bem recente, essa semana, na verdade, nós participamos lá de um encontro de mulheres que foi muito proveitoso. A gente vê que as mulheres saem mesmo transformadas. Esse já foi o segundo encontro. O que te levou a fazer o primeiro e agora fazer o próximo e daqui a alguns meses os próximos? Então, o que me levou a fazer esses encontros com essas mulheres é exatamente essa transformação, né, que eu venho tendo na minha vida. Então eu pensei, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso levar para outras mulheres também, né, esse novo comportamento, esse novo hábito de vida que muitas das vezes a gente não tem consciência. Talvez a gente está vivendo um período da nossa vida de resultados ruins, né? Tanto no profissional, tanto na família. E às vezes a gente não tem consciência que a gente pode melhorar. A gente pode buscar pessoas que podem nos ajudar, né, a ter uma vida melhor, né, ter resultados melhores na nossa vida. Sim. E é interessante porque eu não sei você ou vocês de casa, mas eu já ouvi muitas vezes assim, é sorte no amor, azar no jogo. Não, gente. A gente pode ser feliz em todas as áreas da vida, mas o que eu acredito? Que a gente precisa de alguém para nos guiar também, né? Como uma treinadora comportamental, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. E por isso que, ao iniciar esse processo, né, de autoconhecimento, foi principalmente no momento em que eu estava com os meus relacionamentos muito disfuncionais, né, dentro da minha casa. Então eu me vi numa situação assim que eu não via mais solução.
né? De por que muitos conflitos, né? Eu não tinha um bom relacionamento com meu esposo, com os meus filhos. Então isso trouxe uma consciência, né? Esse autoconhecimento, ele me trouxe uma consciência de que eu poderia sim ser uma pessoa melhor, que eu poderia sim ter um relacionamento melhor com os meus filhos, né, com o meu esposo. E hoje eu falo que eu vivo a melhor fase, né, do meu casamento, da convivência com os meus filhos. Isso foi uma grande virada de chave para minha vida. Mas é muito importante também falar que muitas vezes as pessoas não se conhecem, não sabem quem são elas, porque a gente vai recebendo tantos presentes na vida das pessoas, falar, porque você é aquilo outro, que às vezes a própria pessoa não sabe quem ela é. Então, quando você passa por um processo de autoconhecimento com uma pessoa que está focada nisso para te ajudar, aí você consegue começar a tirar essas camadas, né, isso, Elizabeth? E olha, eu sou essa pessoa, olha a minha essência. Sim. E eu costumo falar assim que quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente começa a se amar de uma maneira, né? Porque a gente entende as nossas habilidades, os nossos talentos. E a gente começa a se amar mais. A gente começa a ter mais autoestima, né? A entender o nosso valor, a entender, a olhar diferente para a gente. Porque durante toda a nossa vida, a gente passa por muitos traumas, né? Por muitas coisas que às vezes nos faz enxergar uma identidade que na verdade não é essa identidade que nós somos. Então, o autoconhecimento é como se você fosse se lapidando para que você possa viver realmente a sua essência, né? Aquilo que você realmente é. Verdade. E aí para de tentar mudar o filho, para de tentar mudar o marido e fala, opa, eu mudando, quem sabe a família muda também, né? As coisas começam a ficar organizadas em volta. Isso aí. Porque antes eu pensava, né, eu acreditava que eram os meus filhos que precisavam mudar, que era o meu esposo que precisava mudar. Até eu trazer a consciência e entender sobre a autorresponsabilidade, né, que eu sou a pessoa responsável pelos resultados da minha vida. Então eu pensei, peraí, então eu preciso mudar a mim. E quando eu comecei a mudar, as pessoas ao meu redor, elas começaram a mudar também, né? Aquele ditado, quando a gente muda, tudo ao nosso redor também muda. E é como se fosse um passe de mágica, porque isso acontece. A gente começa a se ver mais leve, ver as pessoas de uma forma diferente também, e é muito gostoso. E nesse momento de virada de ano, que as pessoas estão mais propícias a entender e a querer se questionar, tá, será que a vida que eu tive em 2024 é a mesma que eu quero para 2025? O que eu posso fazer de melhor? Eu acho que esse é o caminho, sabe? É o cuidado, é olhar para você com mais amor. Sim, inclusive, essa semana eu falei na palestra muito sobre isso, que eu tive uma palestra sobre a questão de um final de ano e da gente ter uma perspectiva de um ano melhor, de mudanças, de esperança de coisas melhores. Mas a gente precisa entender que enquanto a gente não mudar, começar a mudança em nós, o ano de 2025 ele não vai mudar. Ele vai continuar da mesma forma. Então, a mudança ela começa em nós. Então, o que eu preciso mudar em mim, né, nesse momento? Será que eu preciso mudar os meus relacionamentos? Né? Eu preciso mudar alguma coisa em mim para que eu possa ter mudança realmente, né? Sim. E é muito interessante, Elizabeth, que a gente para refletir e fazer as nossas metas, os nossos planos. Vamos falar um pouquinho de visão positiva de futuro para eles? Para ver se a gente bota na cabeça desse pessoal que é importante se visualizar lá na frente. Sim, é muito importante a gente ter uma visão positiva de futuro. Né? E o quanto da minha vida eu não tinha uma visão positiva de futuro. Eu acreditava que aquela situação que eu estava vivendo era aquilo ali e não tinha melhoras, né? Não via melhoras. Então, você ter uma visão positiva de futuro é você pensar em algo que vai melhorar, né, que você vai alcançar, um objetivo que você vai alcançar. E quando a gente tem essa visão positiva de futuro, a gente tem motivação, a gente se sente motivado.
E quem não tem uma visão positiva de futuro, às vezes não tem motivação. Para que eu vou acordar no meu dia? Para fazer o quê? Né? Então, essa visão positiva de futuro, ela nos faz ela nos faz motivar, né? A gente se motiva a viver a vida, na verdade, né? Sabe o que eu vejo também, Elizabeth, principalmente assim nessas pessoas mais jovens, que estão muito focadas só no social, na comparação muitas vezes com o próximo. E eu gostaria que você, enquanto treinadora comportamental, falasse sobre um pilar que para mim é essencial, que é o servir. Quando a gente se sente útil para alguém, eu acredito que a vida começa a ter mais sentido. Sim, e é muito interessante falar disso, Wes, porque o servir é algo que é muito forte em mim, né? Pelo meu perfil comportamental, né? O altruísmo, né? Então, a gente poder ter esse olhar, né? De entender, de ter empatia pelas pessoas, isso é muito importante, né? A gente poder olhar, ter um olhar diferente com as pessoas, ter uma conexão, né? Isso é muito forte em mim e é muito importante, né, na nossa vida, a questão do servir, do olhar para aquela pessoa com um olhar, talvez, de como se você estivesse no lugar daquela pessoa, né? Ter uma empatia. Isso é muito importante. Isso que é empatia de verdade, que é essa conexão genuína, né? De que tá, eu tô aqui para te ajudar, vamos lá, o que você precisa? É muito gostoso. Sim, é muito bom. E quando, enquanto treinadora comportamental, principalmente nos eventos, nas palestras, depois dos eventos, quando as pessoas chegam para mim e falam, Elizabeth, ó, tal coisa que você disse lá, isso fez muito sentido para mim. Então, é uma forma da gente contribuir na vida das pessoas, né, daquela pessoa. Então, isso para mim é muito gratificante. É uma sensação de viver um propósito mesmo. Então, olha só, você já sabe que se você tiver assim, olha, eu tô sentindo que a minha vida está sem propósito, experimenta servir, não é isso? Exatamente. Experimenta contribuir na vida das outras pessoas. Porque, como eu falei, eu tenho vivido tantas coisas, né? Depois do autoconhecimento. Então, a gente sente essa vontade de transbordar, né? Na vida das outras pessoas. Isso não tem preço, né? Essa contribuição na vida das pessoas. Verdade. Gente, eu conheci a Elizabeth e Itarana no evento da Hélia e foi uma conexão muito rápida, né? Eu me senti pertencente àquele núcleo por ela. Foi muito interessante isso, porque ela tem um olhar de muito cuidado, de muito carinho. E eu acredito, Elizabeth, tem treinadores e treinadoras, a gente sabe, mas assim, para mim funciona muito esse olhar com carinho. Então, enquanto treinadora comportamental, eu vejo que você carrega isso dentro de você, é uma essência, isso é muito lindo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estar ali com você foi muito emocionante, realmente. A gente sai com o coração transbordante de alegria. Sempre que precisar, me coloco à disposição de você, do seu esposo também. Precisando é só chamar que vocês estão no meu coração. Ah, eu também agradeço muito. Foi assim, como você disse, foi muito rápido, né? A gente se conheceu. E é isso, a gente se conecta com pessoas, né? E a gente sente, né, essa essência que você diz. É muito bom isso. E isso é que faz a gente se sentir viva, né? Isso é muito bom. Agora, Elizabeth, deixa um recadinho para as pessoas que acompanharam o seu trabalho nesse ano de 2024, para as suas clientes, para as suas amigas, para as pessoas que acompanharam o seu trabalho e que vão permanecer juntinho com você e para aquelas que estão chegando também para ter esse caminho, para seguir essa jornada junto com você. Então, é sobre dizer sobre o autoconhecimento. Eu penso que nesse mundo que a gente vive hoje é loucura a gente não se conhecer, a gente não ter inteligência emocional. Então, o meu recado é que a gente precisa estar no processo, a gente precisa buscar o nosso desenvolvimento pessoal. Porque enquanto a gente não buscar, a gente não der importância para isso, a nossa vida talvez vai ficar estagnada. A gente não vai ter novos resultados, a gente não vai se conectar com outras pessoas. Então, o meu recado é: procure se conhecer,
procure entender a pessoa que você é, porque todos nós temos um grande potencial. Todos nós temos as nossas habilidades, os nossos talentos. E talvez você não se veja, né, com esse potencial dentro de você. É porque talvez você não se conhece. Então, assim foi comigo, né? Eu nunca me imaginava palestrar, eu nunca me imaginava ser treinadora comportamental, mas eu descobri que esse é o meu propósito, porque eu fui me autoconhecer. Verdade. Gente, ela arrasa no palco, tá? Vocês precisam conhecer, meu Deus do céu. Elizabeth, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com você em Vila Valéria, aqui na região. E eu estou de portas abertas junto com o programa Superação para vocês. Ah, gratidão. Eu queria agradecer muito a você, a sua equipe maravilhosa, e espero que a gente possa estar muitas e muitas outras vezes juntas, né, e contribuindo na vida das outras pessoas, para que a gente possa transformar e impactar vidas. Verdade, eu estou à disposição. E você de casa agora, eu acho que você ficou com aquela pontinha de curiosidade, tá? Eu quero saber mais sobre o evento. A gente tem data do próximo ou ainda não? Ainda não temos data do próximo. Então, olha só, Elizabeth vai deixar as redes sociais dela, você começa a acompanhar essa mulher incrível pelas redes sociais também, e você vai saber a data do próximo evento. Redes sociais. Isso aí. É Elizabeth Cândido Oficial. Certo. Então, ó, é @Elizabeth Cândido Oficial. E agora nós vamos terminar esse bate-papo aqui, mas você vai ficar com algumas imagens do que foi o segundo encontro das mulheres prósperas. E assim nós encerramos o nosso programa Superação dessa semana, mas não fique triste porque você já sabe. Se você perdeu algum detalhe ou quer rever algum programa, acesse as nossas redes sociais que tem tudinho lá para você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima semana.